Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de noções de direito ambiental. Nesse curso, que é o curso técnico em serviços jurídicos pela CTP de Barbacena. Pessoal, na aula de hoje, eu trouxe aqui alguns casos hipotéticos para a gente estar discutindo e vendo como que funciona, em casos hipotéticos e práticos, a aplicação dos princípios, das normas, para a gente entender melhor a aplicabilidade. Tá? Então, vamos ao nosso primeiro caso. Né? Então, uma empresa multinacional de químicos desenvolve um novo agrotóxico chamado de Agromax, que promete duplicar a produtividade das lavouras de soja, e os estudos da própria empresa apresentados aos órgãos reguladores brasileiros indicam que o produto é seguro. Contudo, segundo estudos preliminares, ainda não conclusivos, sugerem uma possível correlação entre um componente do Agromax e o desaparecimento em massa de abelhas, fenômeno que ameaçaria a polinização e produção de alimentos em escala global. Seria possível a imediata liberação desse agrotóxico? Bom, a primeira questão é simples, né? Será que essa venda deveria ser automaticamente autorizada? E a resposta é não. Justamente porque, diante da incerteza científica sobre o dano que ele pode causar, e se esse dano é grave e irreversível, a autoridade pública, nesse caso, deve agir de forma cautelosa e não autorizando esse produto em face desse risco, tá? Justamente para que esse risco, né, seja afastado. Outro ponto que a gente pode analisar é que aqui devemos, né, aplicar um dos princípios. Quais são eles? Da prevenção e da precaução. E qual deles se aplica aqui? A gente viu que na aula anterior, o princípio da prevenção ele age sobre o risco certo, aquele conhecido. E o da precaução, ele age sobre o risco incerto, né, uma suspeita. Nesse caso, como não há uma certeza científica, mas sim uma dúvida razoável, aplica-se diretamente o princípio da precaução. E vale lembrar, né, que na dúvida a decisão deve sempre ser a favor do meio ambiente, né, o indúbio pro natura. Outro princípio fundamental que a gente deve analisar, nesse caso, é o princípio da informação, justamente em razão da sua exigência de transparência. Certo? O governo, e quando a gente fala no governo, a gente deve considerar o Ministério da Agricultura, no caso, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, e o Ministério da Saúde, através da Anvisa, uma vez que a responsabilidade para a liberação de agrotóxicos no Brasil é compartilhada entre esses três órgãos federais. Assim, o governo ele não pode basear somente nos estudos da empresa interessada, isso é óbvio. Né? Ele tem o dever de considerar a atividade de todas as informações disponíveis. Né? Ele tem que considerar a informação vindo de diversos ângulos, especialmente aquelas que alertam sobre determinado dano, né? A possibilidade do dano. Né? Ou seja, ele não pode se basear somente na fonte da empresa, porque ela tem o viés dela já é, de certa forma, já está indicado, né? Ele já está com viés consolidado ali, que é a venda desse agrotóxico. Diferente a esse caso, vamos a uma última pergunta. E se caso o dano for comprovado, o que acontece com a empresa? Né? Se vier ser aceito, né, a utilização desse agrotóxico, havendo comprovação do dano, o que acontece? A gente tem que lembrar que a empresa está sujeita a uma tríplice responsabilização, né? A civil, com obrigação de reparar o dano e indenizar os agricultores, administrativa, com o pagamento das multas, tá? E a penal, com a responsabilização criminal de seus dirigentes. Quanto a esse tema, pessoal, eu gostaria de recomendar para vocês o filme O Preço da Verdade. Está lá na Netflix, ele é estrelado pelo Mark Ruffalo, né, o mesmo ator do Hulk, e é um ótimo filme que ele traz um pensamento muito crítico e histórico sobre um componente, um artigo culinário que usamos até hoje.
tá? Sugiro que vocês vejam justamente para matar a curiosidade de qual produto é esse que é tratado, tá? Vamos para o segundo caso hipotético de hoje, né? Vamos lá. O senhor Silva, ele herda um grande terreno no litoral da Bahia, que inclui uma belíssima falésia com vista para o mar. Aqui um pequeno parêntese, tá? Falésia são aquelas elevações íngremes, tá? Ou paredões. Sabe aquelas imagens de filmes medievais, né? Geralmente são filmes medievais, mas que tem um penhasco diretamente para o mar? Então, isso é uma falésia, tá? A título de exemplo, eu trouxe para vocês a falésia do Morro Branco em Beberibe, lá no Ceará. É uma paisagem muito bonita, espero um dia ir lá, né? Espero não, eu vou lá visitar um dia, conhecer esse lugar, espero que vocês também vão conhecer. Bom, continuando. Toda essa área da falésia ela é legalmente classificada como Área de Preservação Permanente, APP, por sua fragilidade ecológica e importância paisagística. O senhor Silva, no entanto, planeja construir um hotel de luxo, argumentando que seu direito de propriedade é garantido pela Constituição e lhe permite usar o terreno como desejar. Ele ainda alega que o empreendimento trará empregos e desenvolvimento para a comunidade local. Tá certo isso? Ele pode fazer isso? Ele pode realmente utilizar essa propriedade ao seu bel prazer? Bom, o primeiro ponto que a gente deve analisar é se o direito de propriedade do senhor Silva é absoluto. E a gente sabe pelas aulas anteriores que não é. Né? Nenhum direito fundamental ele é absoluto. E principalmente o direito à propriedade ele deve ser exercido de forma harmônica com o direito de todos. Principalmente o direito ao meio ambiente, né? Que é um direito difuso. E está previsto lá na nossa Constituição, no artigo 225. Nesse caso, a gente está falando, né, do princípio da função socioambiental da propriedade. E isso significa que o senhor Silva ele não tem apenas direitos, ele tem deveres. E ele tem o dever de usar a propriedade de forma a conservar os recursos naturais. Construir em uma APP é uma violação direta dessa função socioambiental. Tá? Em complemento, temos que a regra do Código Federal é de que as APPs, em princípio, elas são intocáveis e a construção só seria permitida em casos muito específicos de extrema necessidade, de interesse social e de utilidade pública, o que definitivamente não é o caso quando se trata de um hotel de luxo. Outro ponto em questão é o desenvolvimento sustentável. Tá? É claro que o turismo é importante, mas não se pode destruir o patrimônio, o atrativo natural que sustenta o turismo, que já sustenta o turismo, com um hotel localizado na própria área de preservação permanente. Né? Então, a solução seria um projeto sustentável, né? Como um hotel localizado fora dessa área de APP, que valorize essa paisagem preservada, né? Havendo também possibilidade, né? E eu penso aqui que poderia o senhor Silva lucrar muito mais com o turismo, né, mantendo essa área preservada, com um passeio turístico ali em volta e tudo, do que com a construção de um hotel de luxo nesse local. Caso hipotético número 3. Os moradores de uma cidade percebem um aumento significativo no tráfego de caminhões em uma área rural afastada, sempre durante a noite. Pouco tempo depois, a água dos poços artesianos de suas casas começa a apresentar um cheiro e gosto estranhos. Eles suspeitam de um aterro ilegal de lixo industrial. Eles suspeitam que um aterro ilegal de lixo industrial esteja operando na área, mas a prefeitura alega não ter nenhuma informação e nega ter emitido qualquer licença. A primeira coisa que a gente deve se atentar qual deveria ser a postura da prefeitura. Né? Com base no princípio da informação, e principalmente no da participação, a prefeitura não pode simplesmente se omitir. Ela tem o dever de ser transparente, de fiscalizar essa denúncia imediatamente e acionar a polícia ambiental e comunicar os moradores sobre essas providências. Assim, havendo confirmação desse aterro, o responsável deve pagar por tudo,
principalmente a remoção do lixo, a descontaminação do solo e da água e os danos à saúde dos moradores. E, é claro, as multas administrativas, justamente com base, né, no princípio do poluidor pagador. E claro que o MP, como grande defensor do meio ambiente, deve abrir um inquérito civil para investigar e, havendo confirmação do dano, ajuizar uma ação civil pública e forçar o poluidor a reparar todo o estrago. E para fechar, o nosso último caso de hoje, né, o nosso quarto caso hipotético, um município no interior de Minas Gerais, buscando atrair investimentos para a indústria de papel e celulose, aprova uma lei municipal que reduz significativamente a distância mínima obrigatória para o plantio de eucaliptos perto das nascentes, passando de 50 metros para apenas 15 metros. A nova lei municipal contraria diretamente uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece a faixa de 50 metros como área de preservação permanente para as nascentes, em todo o território nacional. Amparada pela nova lei, uma grande empresa inicia imediatamente o plantio. Então, pessoal, a título de curiosidade, os eucaliptos ele tem a característica de serem muito competitivos em nutrientes e ele acaba também puxando o nível do lençol freático e pode prejudicar, tá, essa questão da nascente. Então, diante disso, fica a primeira pergunta, né, se tratando propriamente aqui da nossa análise jurídica, qual norma deve prevalecer? Deve prevalecer a resolução do CONAMA ou a lei municipal que reduz de 50 para 15 metros? Bom, a primeira conclusão que a gente chega, né, lembrando do princípio do indubio pro natura, né, que na dúvida, né, sempre deve prevalecer aquela que é mais benéfica ao meio ambiente, e também frente ao princípio do não retrocesso, a gente chega à conclusão que a norma da CONAMA deve prevalecer. Mas o motivo ele é mais complexo do que parece, né? Não se trata apenas de uma simples hierarquia. Com base numa análise simplória, temos que a lei municipal seria considerada um exercício irrazoável e inconstitucional da sua autonomia, justamente porque ela representa um retrocesso à proteção ambiental, sem qualquer base técnica, violando até mesmo o direito a um ambiente equilibrado. Então, a gente tem que lembrar também que a autonomia do município para legislar. O município tem autonomia para legislar com base na Lei Complementar 140 de 2011, que estabeleceu ali um tipo de federalismo cooperativo. E no modelo antigo, né, antes dessa lei complementar, tá, até mesmo antes de algumas decisões referente a esse tema, o CONAMA impunha regras, mas essa modalidade ela não existe mais, né? Hoje o CONAMA ele é muito mais um articulador, um harmonizador de acordos do que um órgão propriamente dito impositivo. Isso acaba enfraquecendo o argumento de que a CONAMA, né, de que a resolução do CONAMA deveria prevalecer automaticamente. A questão é que a autonomia dos municípios não é um cheque em branco, tá? Assim, quando há um conflito entre uma resolução e uma norma, seja ela estadual ou municipal, até mesmo federal, essa decisão tem que caber ao Poder Judiciário, que ele vai analisar o caso a caso e ver qual delas protege melhor o meio ambiente. Outro ponto que a gente deve analisar é frente ao princípio do desenvolvimento sustentável e da prevenção. Tá? No caso em questão, eu vejo que ambos são violados de forma clara. Primeiramente, porque o desenvolvimento sustentável é ferido pela lei municipal, criando uma guerra ambiental, né, onde se sacrifica o meio ambiente, o bem-estar social, tá, justamente por questões de vantagem econômica, ainda mais uma vantagem econômica imediata. E a violação ao princípio da prevenção, ele é ignorado justamente porque a lei ela é irrazoável. Ou seja, ela descarta uma medida preventiva consolidada, baseada na ciência, né, porque todas as resoluções do CONAMA, elas são
baseadas em estudos técnicos, científicos, que justificam aquela delimitação, né? E ela vem sem qualquer justificativa técnica, né? Ela tem um caráter somente político. E para fechar, que medida judicial deveria ser tomada nesse tipo de situação, né? A medida seria uma ação civil pública. E o argumento central hoje seria muito mais sofisticado. Tá? O Ministério Público pediria ao juiz uma análise de mérito, tá? Provocando que a lei municipal, apesar do município ter uma autonomia, é, essa lei é materialmente inconstitucional por promover um retrocesso ambiental. Tá? E essa ação ela viria buscar uma liminar para, para parar o dano e, ao final, anular a lei, né? Considerar essa lei até mesmo inconstitucional, garantindo a proteção das nossas nascentes. Tá? Esse assunto, pessoal, desse conflito de competência, ele é muito interessante e ele vem sendo pautado cada vez mais, tá? Justamente por conta desse caráter que há uma briga, e sempre haverá uma briga entre a ciência, entre o técnico e o político. Tá? Então, para aprofundar esse último caso, eu vou deixar para vocês anexado o link para 2 artigos da professora Andrea Vulcanes, que trata justamente sobre esse tema. Tá? São 2. Um fala do confronto entre as resoluções do CONAMA e as normas estaduais, tá? E o outro é sobre o federalismo ambiental. Tá bem? Bom, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Valeu!